Olá a todos, estamos de volta. Essa é a nossa unidade zero, Sistema de Equações Lineares, do nosso curso de Cálculo Numérico e Computação Numérica. Basicamente, o roteiro dessa unidade um é a apresentação de conceitos fundamentais, tá, e de sistemas triangulares, os métodos diretos, o método de eliminação de Gauss, o método da decomposição LU, o método da eliminação de Jordan, análise de erro na solução de sistemas, tá? O que eu fiz? Eu adiei a apresentação de erros para essa unidade, porque fica melhor de ver quando a gente já tem acesso aos primeiros métodos, tá? Então, no final dos métodos diretos, a gente vai avaliar a, os erros, tá? Que podem acontecer, e aí a gente vê a parte fundamental de erros, tá bom? Além da parte de erros dentro de sistemas de equações lineares. Depois a gente vai ver os métodos iterativos, tá? Método de Gauss-Jacobi, método de Gauss-Seidel. Então a ideia basicamente é que a gente veja vários métodos, aprenda a utilizar esses métodos de forma analítica e depois conheça os algoritmos que implementam esses métodos, tá? E tentar entender, mesmo que superficialmente, em quais aplicações cada método é melhor do que o outro, tá? Já que a gente está falando de métodos que serão utilizados utilizando um sistema computacional. Então, sistemas lineares, um sistema de equações lineares, ele é um sistema, é um conjunto finito de equações lineares nas mesmas variáveis, tá certo? Uma equação linear é uma equação envolvendo apenas somas ou produtos de constantes e variáveis do primeiro grau. Então é claro que vocês já estão acostumados com resolução de sistemas de equações lineares, tá? Mas geralmente você resolve sistemas com um grau de dificuldade bem baixo, tá? Aqui a gente está falando de sistemas de equações com matrizes de 10.000 por 10.000, 5.000 por 5.000, né? 100 por 100, 200 por 200. São matrizes que vão envolver, métodos que vão envolver um número muito grande de operações, por exemplo, um número muito grande de multiplicações. Até por isso que entender lá os erros que acontecem nas operações aritméticas em ponto flutuante é importante para entender até onde esses erros podem influenciar a nossa solução, tá? Ah, esses algoritmos podem não parecer importantes à primeira vista, mas eles são bem importantes para as áreas de engenharia, de matemática, tá? De computação, de economia, porque muitos problemas eles podem ser modelados utilizando sistemas de equações lineares. Então, por exemplo, na engenharia civil, você pode modelar as forças que compõem um sistema de vigas, tá? E usando um sistema de equações lineares, você pode fazer cálculos em cima desse sistema para obter algumas variáveis, né? Valor de variáveis interessantes. Então, a forma geral dos sistemas de equações lineares é essa daqui. A gente tem os coeficientes A e J. Então, você tem aqui o coeficiente A1, A12, A1n, tá? Um enésimo coeficiente. O coeficiente A21 e o enésimo coeficiente, AN1. A diagonal principal, A22, A33, A44, ANN, XN. ANN, né, no caso, os coeficientes. Nós temos as incógnitas, então as variáveis, né, x1, x2, até a enésima variável xn. E as variáveis elas se repetem para as equações, tá? x1, x2, xn. x1, x2, xn. E nós temos a coluna de termos independentes, que eu chamo de BI. Tá? Então temos aqui B1, B2 e Bn, o enésimo B.
Então esse sistema todo aqui, essa aqui é a fórmula geral. A gente trabalha muito com formas gerais, porque o nosso algoritmo ele tem que implementar essas formas gerais. Tá? Então a gente tem várias formas de implementar essa forma geral aqui. Então, um exemplo, 2x1 mais 4x2 menos 5x3 igual a 5. 4x1 mais 1x2 menos 5x3 igual a 2. 2x1 mais 4x2 mais 5x3 igual a menos 1. Então nós teríamos os coeficientes 2, 4, menos 5. 4, 1, menos 5. 2, 4 e 5. As incógnitas x1, x2 e x3. E os termos independentes 5, 2 e menos 1. Certo? Para facilitar os cálculos tanto da forma analítica, né, e até na forma algorítmica, que a gente vai ver depois, a gente escreve na forma matricial. Seria a composição, a concatenação, né, da matriz A, que é a matriz dos coeficientes, com a matriz dos termos independentes. E aí, como a gente sabe que e aí a gente oculta as variáveis, tá? As variáveis elas não participam da representação. Nós teríamos aqui os termos independentes, ou os coeficientes e os termos independentes. Então, por exemplo, nesse sistema de equações aqui, representado analiticamente, nós teríamos a forma matricial 2, 4, 2, 4, 1, 4, menos 5, menos 5, 5. A gente vai retirar isso aqui, ocultar, e vai concatenar 5, 2 e menos 1 junto com essa matriz. Tá? O que é um sistema triangular inferior? Então, o que acontece? Alguns dos nossos métodos, você tem uma matriz que no início ela é de difícil resolução. E aí você faz, né, os cálculos usando vários métodos de matemáticos para reduzir a complexidade na análise daquela matriz. Tá? Você encontra matrizes equivalentes. Tá? Então, um sistema triangular inferior ele tem essa característica. Tá? Essa aqui é a forma geral dele. Então, a parte superior, a partir da diagonal, depois da diagonal principal, ela é toda nula. Tá? Nós temos a diagonal principal e nós temos os coeficientes da parte inferior. Então, por isso que ela é o sistema triangular inferior. Então, nós teríamos aqui A11x1 igual a B1, A21x1 mais A22x2 igual a B2 e assim sucessivamente. E essa aqui seria a forma geral para o enésimo, a enésima linha, né, do meu sistema de equações. Daqui a pouco a gente vai ver uma aplicação disso daí. O sistema que está na forma triangular inferior, ele é de fácil resolução, como eu disse. E a resolução dele é através, tá, dessa forma geral, tá? Através do método de substituições sucessivas. Então, quando eu coloco em evidência aqui A11x1 igual a B1, então o x1 vai ser igual a quê? Vai ser B1 sobre A1. Então eu vou colocar todos x1 igual a B1 sobre A1. Então eu vou colocar todos em evidência. Vou colocar o x1 em evidência, o x2 em evidência, o x3 em evidência até o enésimo xn. Tá? Quando eu coloco todos em evidência, eu tenho a característica, né? A forma geral. Então, a partir dessa forma geral, eu consigo desenvolver uma forma geral para
a resolução de sistemas triangulares inferiores. Então, essa daqui é a forma geral. Então, para quem não conhece somatório, o somatório ele tem um índice inferior e um índice superior, tá? Então, o índice inferior é como se fosse um contador. Então, o J ele vai de 1 até I menos 1, aonde o valor de I depende de uma variável externa, né? Então, se a gente está calculando aqui x1, o valor de I vai ser 1 aqui, então vai ser B1 menos 1 menos 1, que é 0. Então, o J vai de 1 até 0. Nesse caso, o somatório ele é 0, tá? Quando x e for 2, então vai ser 2b2 menos 2 menos 1. Então, aqui vai ser 1 e o somatório vai de J de 1 até 1. Né? Aí, então, a gente vai ter uma parcela dessa soma aqui do somatório. Então, essa aqui é a forma geral. Esse somatório, ele vira uma operação no nosso algoritmo, tá? Um para. Então, para J de 1 até I menos 1, some isso daqui, tá? Lá das aulas de introdução à ciência dos computadores. E a gente pode calcular qualquer valor de xi, porque a gente tem os valores de B, que são os termos independentes, e de A, que são os coeficientes que estão na minha matriz, tá? Um sistema triangular superior, ele já tem essa cara aqui, né? A parte inferior da matriz ela é nula, tá? Depois da diagonal principal, a gente tem a diagonal principal e os coeficientes superiores, né, têm os seus valores, tá? Então aqui já é diferente. A primeira linha vai ter essa equação. A segunda linha vai ter essa equação aqui. A terceira linha vai ter essa e a enésima linha vai ter essa daqui, tá? Então, no caso, se eu quiser encontrar xn, xn vai ser igual a bn sobre ann. Então, xn é igual a bn sobre ann. Então, se eu colocar todos em evidência, né, eu vou conseguir chegar na forma geral aqui, fórmula geral, conhecida como método de substituições retroativas, tá? Para triangulares superiores. Então, a gente vai usar esse método agora no nosso primeiro método de sistemas de equações lineares, tá? Então, aqui ó, é dado por xi, ele vai ser igual a bi menos o somatório de j i mais 1 até n, tá? De a e j vezes xj. Então, esse aqui é o meu somatório para encontrar o valor de xi. E eu vou dividir esse valor pelo a e i. Então, aqui a gente tem tudo que a gente quer. A gente tem os valores de b e a gente tem os valores de a dos meus coeficientes. Tá? Então, eu consigo encontrar qualquer valor de xi. Isso aqui é a mesma coisa que eu colocar em evidência todos os itens, tá? Então, xn vai ser igual a bn sobre ann. x3, se fosse uma 4x4, né? Esse aqui seria o 4. Então, aqui seria x4 igual a b4 sobre a44. Então, a gente tem o b, está na matriz dos termos, está no vetor de termos independentes, e a gente tem o a, que está na matriz de coeficientes. Depois eu teria o x3, que depende dos valores de b3, de a34, que nós temos, independentes, coeficientes, e x4, né, que a gente acabou de calcular anteriormente. Então, a gente vai calcular x4, tá, com esse valor, sobre a33, que a gente também tem dos termos independentes. Então, isso aqui ó, é aquela forma onde você coloca em evidência. Só que a formalização dela é essa daqui. Para cada xi, você vai calcular bi menos o somatório disso sobre a e i. Tá ok? Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. 3x1 mais 4x2 menos 5x3 mais x4 igual a menos 10.
segunda equação, terceira e quarta. Então a gente tem um sistema de equações lineares, um sistema triangular superior, tá? Parte inferior é nula, parte superior tem os meus coeficientes, tá? Então, claro, você pode resolver isso aqui de forma direta quando você encontrar, tá? Pego aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? X4 é igual... Deixa eu apagar aqui. Fazer mais bonito aqui para vocês. Então, olha, eu olho para esse sistema e a resolução parece ser direta, né? Então aqui, ó, x4 é igual a 2 sobre 2, tá? 2 sobre 2 igual a 1. Então x4 é igual a 1. Depois eu vou fazer 4x3 menos 5x4 igual a 3. Então vai ficar 4x3 menos 5 vezes x4, que é 1. Então vai dar menos 5 igual a 3. Então x3 é igual a 3 mais 5 dividido por 4. Então x3 vai ser igual a 8 dividido por 4, que dá 2. E assim eu vou fazer para essa linha, para encontrar o x2 e para encontrar o x1. Né? Só que, imagina, isso aqui é uma matriz 4x4 nula. Resolução direta. Você, sem querer, fez sistema de solução retroativa de forma direta. Tá? Só que aqui em cálculo numérico a gente precisa usar as formas gerais. Porque são as formas gerais, ou fórmulas gerais, né? Que vão gerar o algoritmo, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente precisa usar a forma geral. Porque se essa matriz for uma 100 por 100, você não vai querer passar, né, um ano resolvendo uma matriz 100 por 100. Achar 100 variáveis. Ok? Então vamos lá. Vou recorrer à forma geral aqui. Então, deixa eu copiar aqui para facilitar para a gente. Vou botar aqui em cima. Então, olha só. xi igual a bi menos somatório, parará, parará. Tá. Então, a gente vai começar por aqui, ó. Pelo x4, né? Pelo x4. Então, aqui em cima, o que a gente vai ter? x4, certo? Então, aonde for i vai ser 4. Vai ser 4. Certo? Menos o somatório de j de i mais 1. Então, o valor de i é i mais 1, 4 mais 1. Então, vai ser 5. Tem uma mesa digitalizadora aqui que é horrível. Quando a gente usa... Certo? Então vai ser de j de 5 até n. Qual é o valor de n? Aqui o n é o tamanho do meu sistema, né? Então 4 por 4 aqui o valor de n é 4. Então vai ser de j de 5 até 4. Então aqui, ó, quando o índice de baixo é maior do que o de cima, isso aqui é zero, tá? AI, ou seja, AI aqui é 4. Então vai ser A4, 4. Então, olha só, x4 é igual a 4
sobre A44. Quem é o A44? É o 2. Certo? Não, BI é o B4. Desculpa, gente. O B4 aqui não é... Confundi aqui. O B4 é o termo independente B4. Então, o termo independente B4 é quem? B1, B2, B3, B4. Então, esse aqui é o B4, tá? É o 2. Confundi com 4. Então, é 2 sobre quem? A44, que é esse índice aqui. A44 ele é 2. Então, 2 sobre 2 é igual a 1. Certo? Então, a gente usou a forma geral para calcular o x4. Agora o x3, vamos usar a forma geral. Deixa eu apagar aqui. Então, agora o x3. Se é x3, então o i é 3. I é 3 aqui. Aonde tiver i vai ser 3. Vai ser 3 aqui. Aqui vai ser 3 mais 1. Então o j ele é 4. Tá? 4. E o n continua sendo 4, né? Uma 4 por 4. E o a e i aqui vai ser a 3, 3. Então vamos fazer aqui a conta. x3 é igual a B3. Quem é B3? Termo independente. B1, B2, B3. É o 3. Menos o somatório de 4 até 4. Então, quando é de 4 até 4, ele vai somar apenas uma parcela. Tá? E aí eu vou... O que eu vou somar? Está aqui o índice e está aqui o índice. Então, eu vou somar o índice I, que é de fora, que é 3. Né? Vou botar aqui fora. A 3 e o J, que é de dentro do somatório, 4. A3, 4, vezes XJ, que é J de dentro do somatório, 4. Tá? Então aqui, ó, A3, 4. Quem é o A3, 4? A, linha 3, essa daqui, coluna 4, menos 5. Menos 5 vezes x4, que a gente acabou de encontrar aqui embaixo, ó, 1. Então, deu menos 5 vezes 1. Então, quando o somatório vai para lá, ele vai menos 5. Certo? Sobre A33. Quem é o A33? Então, linha 3, coluna 3. O A33 é o 4. Vai dar 4. Então, isso aqui é igual... 3 mais 5, 8, dividido por 4, igual a 2. Ok? Então, ao invés de ir substituindo, a gente vai e usa a forma geral para encontrar os valores das variáveis. Vamos ver aqui o x2, né? x2 é igual a quê? Vamos pagar aqui, certo? Então, x2, aonde tem i vai ser 2. Então, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, 2, tá? E aqui o j vai ser 2 mais 1, ou seja, o j vai ser 3, até n, que é 4. O n não muda, né? Então, vejam, x2 vai ser igual ao b2. Quem é o b2? b1, b2, é o menos 1, certo? Menos o somatório de 3 até 4, ou seja, são duas parcelas. É a parcela onde o j é 3 e a parcela onde o j ele é 4. Tá? Então, a primeira parcela aqui, ó, vai ser A, o I é de fora 2 e o J de dentro é 3. Vezes X, J, que é J de dentro do somatório, 3.
Como é um somatório, vou somar isso aqui, ó. Agora o próximo, o J é 4, então vai ser A, I de fora 2, o J de dentro 4, vezes X, J de dentro 4. Então, eu vou somar isso aqui, esse aqui é o resultado do somatório, tá? Então, vamos fazer aqui. O A23 quem é? A, linha 2, coluna 3, é o 1. Aqui é o 1. Vezes o x3. Quem é o x3? A gente acabou de calcular. É o 2. Tá? Mais A24. Linha 2, coluna 4. Menos 2. Vezes o x4. Quem é o x4? A gente acabou de calcular aqui. 1. Certo? Então, esse aqui é o meu somatório, entre colchetes, sobre o A22. Quem é o A22? A, linha 2, coluna 2. É o 1. Certo? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2, né? Menos 2, que dá 0. Ok? Né? Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. E aqui o 2 mais menos 2 vai dar 0. Então, vai ficar só menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1. Vamos ver se a gente fez o cálculo certo aqui. x2 igual a menos 1. Tá ok. Então, para terminar, vamos fazer o x3. Né? x3, o x1. Vamos apagar aqui a fórmula geral. Ok? Então, aonde for I vai ser 1. Então, aqui vai ser x1, b1, a1. E aqui vai ser 1 mais 1, 2. Então, vai ser de 2 até 4. Então, eu sei que tem 3 parcelas nessa soma. Quando ele for 2, quando ele for 3 e quando ele for 4. Tá? Então, vou botar o x1 aqui. x1 vai ser igual, né? B1, quem é o B1? B1 menos 10, certo? Menos, aí o somatório. Vou fazer o somatório separado, vai ser o quê? O A e J, ou seja, o I vai ser de fora, que é 1, então é o A, 1, e o J de dentro, que é 2, vezes X, J de dentro, 2, mais o A, agora é 3, então é o I, que é 1, e o J, que é 3, vezes x 3, né? Que é o xj, mais o 1 de fora e o j, que é 4 agora. 4, vezes o x, j aqui dentro é 4. Então, vou buscar todos esses coeficientes e vou colocar aqui, tá? Então, vai ficar A1, 2. Quanto é o A1, 2? Linha 1, coluna 2, 4. Vezes x2. x2 é menos 1. Mais A1, 3. Linha 1, coluna 3, menos 5. Vezes x3. x3 é o 2. Mais A1, 1, 4. Que é o 1. Né? Tá aqui, ó. 1. Vezes o x4, que é 1. Certo? Então, isso aqui vai dar o quê? Ó? Vai ser 4 vezes menos 1, que dá menos 4,
Menos 5 vezes 2 vai dar menos 10. Então vai ser menos 10. Mais 1 vezes 1 que dá 1. Isso aqui vai ser igual. Menos 14 menos 1 vai dar menos 13, né? Menos 14 mais 1, né? Menos 13. Então, esse aqui é o resultado do somatório. Então, vai vir aqui menos 13. Com menos daqui vai dar mais 13. Dividido por A11, que no caso aqui é o 3. Eu acho que a gente errou alguma coisa. Vamos ver. Vai dar... Não, tá certo, né? Vai ser 3 dividido por 3. Né? Menos 10 mais 13 vai dar 3. Sobre 3 vai ser 1. Então, x1 é igual a 1. Vamos ver se está certinho. x1 é igual a 1. Ok. Então, vejam que a gente usou a fórmula geral, né? Poderíamos ter feito de maneira direta, mas a gente preferiu usar aqui a fórmula geral. Então, não importa o tamanho do meu sistema, com essa fórmula geral eu posso calcular para x100, por exemplo. Como é que vai ficar o x100? Quando for x100, quando for x100, aqui o i vai ser 100, aqui vai ser b100, aqui vai ser 100, 100, tá? E aqui o i vai ser de 101 até n, né? No caso seria 100. E aí o primeiro seria 0. Mas aí eu teria 99, 98, 97, e aí eu teria uma fórmula geral para fazer toda essa computação aqui. Tá? Então é importante a gente ter... Nem sempre a gente vai usar no analítico a fórmula geral. Mas no algoritmo a gente sempre vai usar a fórmula geral para fazer a resolução do valor das variáveis. Tá bom? Então aqui, ó, passo a passo, nosso resultado bateu, então tá tudo certo. Bem, continuando. Os sistemas lineares equivalentes. Então, os nossos métodos, eles utilizam o conceito de sistema linear equivalente para que a gente parta de uma solução, de uma matriz, digamos, mais complexa para uma matriz de mais simples resolução, como, por exemplo, uma que a gente possa usar o método das substituições retroativas. Tá? Então, os sistemas de equações lineares equivalentes, eles são sistemas que possuem a mesma solução, ou seja, o mesmo vetor x satisfaz as equações tanto de um quanto de outro. Então, imagina que a gente tenha esse sistema de equações A, B, C, D, E e F. Tá? Se vocês forem resolver esse sistema, né, colocando x1 ou x2 em evidência e depois aplicando na próxima equação, nós teríamos o seguinte resultado. O sistema de equações A, o C e o F, eles teriam a mesma solução. Seria x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Tá? Os sistemas B e D, eles teriam a mesma solução, com x1 igual a menos 1 e x2 igual a 0, certo? E o sistema E, ele não teria uma solução equivalente. Seria x1 igual a 2 e x2 igual a menos 1. Então, nesse caso, a gente diz que A, C e F são sistemas equivalentes e que B e D são sistemas equivalentes. Tá? Eles possuem a mesma solução. Então, eu posso utilizar operações elementares para fazer transformações nesses sistemas de equações. Tá? Então, existem 3 tipos de operações elementares. A primeira é trocar a ordem de 2 equações. Tá? A segunda é multiplicar uma equação por uma constante não nula.
e a terceira é somar uma equação a outra. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2, 2, menos 1, 4, e nos termos independentes, menos 2 e 1, tá? Se eu fizer aqui a substituição do x2, colocar o x2 em evidência, depois substituir aqui na segunda equação, a minha solução vai ser menos 1 e 0. Mas se eu trocar linha por coluna, a minha solução ela também continua, trocar linha 1 por linha 2, a minha solução ela continua sendo menos 1 e 0. Então a gente diz que o sistema de equações 2, 2, menos 1, 4 e 1, ele é equivalente ao sistema menos 1, 4, 1, 2, 2 e menos 2. Eu posso indicar as linhas, a gente vai usar isso depois no método, tá? Eu posso indicar com o termo L1 para indicar a linha 1 e L2 para indicar a linha 2. Então, se eu vou trocar uma linha pela outra, tá? Ou trocar a ordem das equações, essa aqui é a minha L2 e essa daqui é a minha L1. Então, vocês podem dar pausa aí, utilizar o mesmo método que vocês usaram anteriormente, que vai dar o mesmo resultado. Menos 1, 0 para esse, menos 1, 0 para esse, tá? Então, a gente vai usar muito isso no primeiro método, que é o método de Gauss. Eu posso também multiplicar uma equação por uma constante não nula, que a solução vai ser a mesma. Por exemplo, menos 1, 4 e 1, 2, 2 e menos 2. A resposta é menos 1 e 0. Se eu multiplicar uma das linhas por 2, o resultado continua o mesmo. Então aqui, ó, menos 1 vezes 2 dá menos 2. 4 vezes menos 1, 4 vezes 2 dá 8. E 1 vezes 2 dá 2. Então, essa aqui é a linha 1 e essa aqui é a linha 1 vezes 2, tá? Essa constante não nula. E a linha 2 permanece a mesma coisa, linha 2. Então, se eu fizer o método aqui, para esse sistema de equações, menos 2, 8, 2 e 2, 2 menos 2, o resultado ele vai ser menos 1 e 0. Vocês podem fazer aí, dando pausa no vídeo para testar. Eu também posso somar uma equação a outra. Então aqui, ó, a linha 1, ela permanece a mesma. Então ela permanece a mesma. A solução aqui é menos 1 e 0. Só que eu posso somar uma na outra. Então menos 2 mais 2 dá 0. 8 mais 2 dá 10. E 2 menos 2 dá 0. Então essa aqui é a nova linha 2, que é L1 mais L2, tá? E essa aqui vai ser a nova linha 2. Então se eu fizer aqui o método, substituindo uma na outra, o resultado também vai dar menos 1 e 0. Então eu digo que esse sistema de equações aqui, ele é equivalente a essa através da operação L elementar de somar uma equação a outra. Então, podemos dizer que esse sistema é equivalente a esse, que foi transformado através de uma operação elementar nesse. Então, esses três são equivalentes. E como esse aqui foi transformado nesse, então essas quatro equações elas são equivalentes, tá? Então, poderia ser que... Aqui a gente tem um triangular superior, né? Parte de baixo nula, então resolver isso aqui é mais difícil do que resolver esse triangular superior. Desculpa. Então vamos lá, vamos começar com os métodos, né? Resolução de sistemas, tá? A gente tem basicamente os métodos diretos, método de eliminação de Gauss, método da decomposição LU, tá? O método de eliminação de Jordan, e a gente tem o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel como métodos iterativos, tá bom? A gente vai ver mais para frente aí a diferença entre métodos diretos e métodos iterativos. Cada um desses tem o seu algoritmo que nós vamos utilizar, tá bom? E a gente vai tentar falar
um pouco também sobre os erros que eles geram em cima das operações. Então, os métodos diretos, tá, é quando a solução pode ser encontrada através de um número finito de passos. Então, a gente tem três métodos aqui: método de eliminação de Gauss, decomposição LU e método da eliminação de Jordan. Então, aquele algoritmo, se eu executar aquele algoritmo, ele vai terminar em algum momento, tá? Os métodos iterativos, eu preciso dizer quantas iterações eu vou fazer com o meu algoritmo. Então, geralmente a gente mede o erro. Então, a cada iteração você mede o erro e verifica se aquele erro é aceitável ou não para a tua aplicação. Então, você vai executar o algoritmo uma quantidade n lá de passos, tá? A gente tem dois métodos, o método de Jacob e o método de Gauss-Seidel, tá? Então veja, qual é a dinâmica aqui da disciplina de cálculo numérico, tá? Primeiro a gente aprende a parte analítica do algoritmo. Tá? Parte analítica, a gente vai pegar um vetor, uma matriz menor, geralmente uma matriz 3x3, no máximo uma 4x4. A gente vai entender o método, vai ver as formalizações do método, tá? E vai executar a resolução analítica. Então vocês precisam ser craques na resolução analítica, porque faz parte da disciplina, tá? Depois a gente vai conhecer o algoritmo do método, tá? Vamos entender quais algoritmos que existem, né? Se tem algum algoritmo específico para um caso específico do algoritmo, e vamos usar esse algoritmo, tá? Então essa parte computacional, tá? A parte tem uma parte analítica e a parte computacional é entender esse algoritmo e suas limitações, tá? E depois analisar o erro, verificar se aquele método produz algum erro, como que a gente quantifica esse erro, tá? Então basicamente tem esses três. Pode ser que para alguns métodos a gente não fale de erro, pode ser que outros a gente fale, pode ser que alguns métodos a gente não chegue a falar do algoritmo, por ter um método muito melhor, né, analítico. Talvez a gente não precise falar do algoritmo de um método que não seja muito utilizado, tá? Mas aí a gente vai mesclando essas utilizações, tá, para as nossas aplicações de cálculo numérico. Então, o primeiro método que a gente vai conhecer agora é o método de eliminação de Gauss, tá? Que é um método muito conhecido, alguns já podem ter até utilizado, mas lembrando, a gente vai unir matemática com computação. Então, vamos usar o método e vamos conhecer o algoritmo, tá? Que implementa esse método computacional. Então, a priori, o algoritmo a ser apresentado no método de eliminação de Gauss é um algoritmo em Python, usando uma biblioteca, tá? Então, vamos lá. Qual é o propósito do método de eliminação de Gauss? O propósito do método de eliminação de Gauss, tá, é transformar um sistema, tá? E o objetivo da transformação é transformar em um sistema linear triangular, certo? Então, nosso objetivo é esse, tá? E aí nós vamos resolver esse sistema linear triangular de forma retroativa, certo? Lembra lá, a gente acabou de ver, através do método que resolve sistemas triangulares superiores, tá? Então nós já temos aquela resolução, aquela fórmula geral já é a resolução, só que a gente precisa transformar qualquer sistema num sistema triangular superior. Então a gente tem aqui o início, ó, uma matriz A de coeficientes, as incógnitas e B dos termos independentes. A gente vai transformar esse A numa matriz triangular superior, que eu vou chamar de U, e eu vou ter um novo vetor aqui de termos independentes, que é diferente do inicial, tá? E aí a gente tem uma transformação linear desse sistema nesse. Eles são equivalentes, ou seja, a solução desse sistema é a mesma solução para esse sistema aqui. A resolução é essa, tá?
e aí a gente vai trabalhar em cima da resolução. Então, a transformação de linear, a eliminação de Gauss, ela envolve a troca da ordem de linhas, a multiplicação de uma das equações por um número real não nulo, a gente vai usar um multiplicador, a substituição de uma das equações por uma combinação linear dela mesma com outra equação, né? A gente vai somar uma equação na outra, tá? E até ter um sistema triangular superior, tá? Equivalente, que a gente vê por isso aqui, ó. AX igual a B é equivalente a UX igual a D. Então vamos lá. Antes de começar, vamos entender alguns conceitos. Então eu tenho aqui a minha matriz, certo? 1, 1, menos 2, 0 e assim vai. E os termos independentes, 5, 6, 10 e 1. Então eu tenho aqui uns elementos. O primeiro elemento é o pivô. O pivô é o elemento da diagonal da coluna que deseja se eliminar os elementos, tá? Então, o elemento da diagonal. Então, essa aqui é a diagonal. Então, se eu quero eliminar esses elementos, essa aqui é a coluna. Então, esse aqui é o meu pivô. Se eu quero eliminar elementos dessa coluna, então esse aqui vai ser o meu pivô. Se eu quero eliminar elementos dessa coluna, esse aqui vai ser o meu pivô. E se eu quero eliminar elementos dessa coluna, esse aqui vai ser o meu pivô, tá? Eu tenho a linha pivotal, que é a linha que contém o pivô. Então, se esse é o pivô do momento, essa linha toda aqui é a linha pivotal. E a linha pivotal, ela vai desde os coeficientes até os termos independentes, tá? Então, ela envolve todos esses valores aqui. E eu tenho um multiplicador. O multiplicador, ele está relacionado ao elemento da linha I, coluna J, tá? Então, o multiplicador ele vai ser o elemento que eu quero eliminar dividido pelo pivô. Então, por exemplo, se eu quisesse eliminar esse menos 1, o índice dele é U21, né? Linha 2, coluna 1. Então, vai ser ele menos 1 dividido pelo pivô, que é 1. Então, aí o multiplicador vai ser menos 1. Se eu quisesse eliminar esse cara aqui, ó, U31, que é linha 3, coluna 1, eu vou colocar ele sobre o pivô. O pivô é 1. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Esse aqui é o multiplicador. Geralmente, eu coloco M2, M3 de acordo com a linha que está sendo eliminada, tá? Se eu quero eliminar aqui a linha 4, o elemento da linha 4, então vai ser multiplicador 4. Então, agora vai ser ele sobre o pivô, que é 2 dividido por 1, que vai dar 2. Então, esse é o meu multiplicador 4. E a gente vai fazer, encontrar esses multiplicadores cada vez que a gente for fazer uma operação. Então, antes de começar, a gente utiliza, para facilitar os cálculos, uma matriz aumentada, que é quando você concatena os coeficientes com os termos independentes. Aí você retira daqui as variáveis, tá? Então você concatena um no outro. E aí eles recebem esses índices. A11, A21, AN1, que é o enésimo dessa coluna. A1, A12, A1N, que é o enésimo dessa coluna. E os termos independentes continuam B1, B2, Bn, que é o enésimo dessa coluna aqui. Então vamos lá. Então olha só, o que acontece? No slide, tá tudo explicadinho linha por linha como que o algoritmo funciona, tá? Então veja aqui, ó. Primeiro passo, eliminar os coeficientes de x1 presentes nas linhas 2, 3, n, sendo A21 igual a A31, né? E assim vai. Sendo que o A1, que é o primeiro elemento, é chamado de pivô da coluna. E aí substituir a linha 2 pela combinação linear, que é essa daqui. L2 menos multiplicador 2 vezes L1, tá? Sendo que o multiplicador 2 é igual a esse cara que eu quero eliminar sobre o A1. Então, a formalização já existe, é essa daqui, tá bom? Depois, no segundo passo, substituir a linha 3 pela combinação linear L3 igual a L3 menos multiplicador 3 vezes linha 1, e aí o multiplicador 3 é o A31 sobre o A1. Certo? Aí deve-se continuar a substituição até a linha N.
Caso algum elemento, né, seja zero, achar outra linha onde o elemento é diferente de zero e trocar tais linhas, porque eu não posso ter divisão por zero, né? Se o pivô é zero, eu não posso fazer essa divisão, então eu tenho que trocar as linhas. Se não tiver, então o sistema não possui solução. Depois, eliminar os coeficientes de x2, eliminar os coeficientes de x3 e assim sucessivamente. Então, a formalização está aí. Vocês não podem dizer que eu não entreguei a formalização. E é a partir dessa formalização que nós vamos construir o algoritmo depois, tá? Mas eu vou fazer de forma prática, tá? Que aí vocês vão acompanhando aqui comigo. Então, olha só. Eu tenho que resolver esse sistema, tá? Então aqui, ó, eu já tenho 2, 3 menos 1, 4, 4 menos 3, 2, 3 menos 2, 3, 1. Essa aqui é a minha matriz A. E os termos independentes, 5, 3 e menos 1. Então, vou usar aqui o 4 para facilitar para a gente. Então, vamos lá. Eu tenho que resolver 2, 3, menos 1, 5, 4, 4, menos 3, 3. 2, menos 3, 1 e menos 1. Então, aqui está minha matriz aumentada, certo? Não esquece que esses índices eles têm um nome, né? Esses coeficientes têm o seu nome. Então, esse aqui é o A1, A12, A13, esse aqui é o B1, A21, A22, A23, esse aqui é o B2. Esse aqui é o A31, A32, A33 e esse aqui é o B3. Então, esse aqui é a minha matriz aumentada, coeficientes e os termos independentes. Então, qual é o meu primeiro objetivo do algoritmo? Que está descrito lá no slide que eu li rápido. É eliminar essas duas posições aqui. Ó. Quando eu digo eliminar, é que essas posições elas precisam ser zero. Tá certo? Elas precisam ser zero. Então, eu vou marcar aqui de amarelo que eu quero eliminar essa posição. Tá certo? Esse 4. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. L2 é igual a L2 menos M2 vezes L1. Então, a linha 2 ela é igual a ela mesmo menos o multiplicador 2 vezes a L1. Então, a gente está fazendo uma transformação linear aqui. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. A nova linha 2 nova linha 2 ela é igual a linha 2 menos o multiplicador 2 vezes a linha 1. A linha 1 é a linha pivotal. Então, se eu quero eliminar essa posição aqui, quem é um pivô? É o elemento que está na diagonal principal. Então, esse aqui. Então, esse aqui é o meu pivô, tá? Que é o meu pivô, é o 2. Então, vamos lá. Linha 2 é igual a linha 2. Qual é o valor da linha 2? 4. 4 menos 3, 3. Não esquece do termo independente, tá? Menos o multiplicador 2. Quem é o multiplicador 2? Então, o multiplicador 2, ele é igual ao elemento que eu quero eliminar, que é o 4. No caso, seria A21. Então, eu vou botar aqui, A21 sobre o elemento da diagonal, que é o pivô, que é o A11. Então, isso aqui vai ser 4 dividido por 2, que é igual a 2. Certo? Então, o multiplicador ele é 2 vezes a linha 1. Então, a linha 1 ela vai permanecer intacta, tá? Essa linha que vai mudar. Então, a nova linha 2 vai ser isso aqui, essa conta que a gente vai fazer, tá? Então, é 2 vezes agora a linha 1, que é 2, 3, menos 1, 5.
certo? Agora é só fazer conta. Tá uma multiplicação aqui, né? Então, a nova linha 2 é igual a quê? 4 menos 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, é 4 menos 4 dá 0. Eliminamos o elemento. 4 menos 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 dá 6, dá menos 6. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 3, menos 2 vezes menos 1. Então, aqui ó, vai dar menos 2 vezes menos 1, vai dar 2. Mais 2, né? Menos 3 mais 2, menos 1. E 3 vezes menos 2 vezes 5 vai dar 2 vezes 5, 10. 3 menos 10, né? Que vai dar menos 7. Então, essa é a nossa nova linha 2. Então, eu posso reescrever. Vamos só ver se está certinho. 0 menos 2 menos 1 menos 7. 0, menos 2, menos 1 e menos 7. Tá ok. Então, agora a gente vai reescrever aqui, ó. Eliminamos o primeiro elemento. 2, 3, menos 1, 5. A linha pivotal permanece a mesma. A nova linha 2, que é essa daqui, que é 0, menos 2, menos 1 e menos 7. Ok? E a linha 3 continua. 2, menos 3, 1 e menos 1. Beleza, então agora a gente precisa eliminar essa posição, tá certo? Essa posição, já eliminamos essa, agora a gente precisa eliminar essa daqui. Então, vou marcar de amarelo, tá? E o pivô dela continua o primeiro da diagonal aqui, né? É a mesma coluna, é o elemento da diagonal. Então eu vou dizer que isso aqui é o meu pivô, tá? Marquei o 2 aqui. Então agora a gente vai escrever. Essa aqui é a linha 3, né? Então a nova linha 3, ela vai ser igual a quê? A linha 3 menos o multiplicador 3 vezes a linha 1, que é a linha pivotal, que é essa linha onde está o 2. Então essa linha 3 ela é igual a linha 3, que é 2 menos 3, 1 e menos 1, certo? Menos o multiplicador 3. Então vamos fazer aqui do lado. O multiplicador 3 é quem? Ele vai ser esse elemento que eu quero eliminar, então no caso vai ser o A31, né? A31 sobre o pivô que é o A21. Então isso aqui vai ser 2 sobre o pivô que é 2. Certo? Então vai dar 1. Então o multiplicador 3 é menos 1 vezes L1. Qual é a L1? Atual, né? 2, 3 menos 1, 5. 2, 3 menos 1, 5. Então a L3 vai ser igual 2 vezes menos 1 vezes 2, vai dar 0, né? Menos 2, 2 menos 2 dá 0. Menos 3 vezes menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Menos 3 menos 3 dá menos 6. 1 menos 1 vezes menos 1. Então aqui vai dar mais 1. 1 mais 1, 2. Né? E menos 1 vezes 5. Aqui vai dar menos 5. Menos 1 menos 5 vai dar menos 6. Então, deu 0, menos 6, 2, menos 6. Vamos ver se está certinho. 0, menos 6, menos 0, menos 6, 2, menos 6. Tá ok. Então, agora a gente vai reescrever o nosso sistema. Então, agora vai ser 2, 3, menos 1, 5, continua. Ok? 0, menos 2, menos 1, menos 7. E a nova linha 3, que é o 2, menos 3, 1, menos 1. Ok? Então veja, desculpa, errei, é isso não. A gente já atualizou, né? Apaguei foi tudo aqui agora. Então vamos lá. É o aqui, né? Menos 1.
menos 7. Agora é 0, menos 6, 2, menos 6. Ok? Então, olha só. O nosso objetivo agora, lá, agora onde eu mostrei os passos, dizia, você vai fazer isso até N, até a linha N. Então, nós já fizemos. Fizemos para a linha 1, para a linha 2, né? Linha 1, 2, 3, né? Fizemos até a linha 3. N igual a 3. Então, acabou, tá? Nessa linha. Então, a gente vai para o próximo. Abaixo da diagonal principal, você continua até N. No caso, só vamos fazer uma vez. Então, a gente quer eliminar agora esse elemento aqui, ó. O 6, tá? Menos 6. E quem é o pivô desse elemento? É o elemento que está na diagonal principal nesta coluna. Então, é o menos 2. Tá? Então, a gente quer eliminar esse menos 6 para poder fazer o sistema triangular superior. Certo? E a gente quer aqui, né? Triangular superior é até aqui. Então, a gente quer eliminar esse, então o pivô dele é esse, tá? Ele continua sendo linha 3, então continua sendo linha 3, tá? Só que agora a posição é diferente. Então vai ficar linha 3, vai ser igual a linha 3 menos o multiplicador 3 vezes a linha pivotal. Agora a linha pivotal mudou. A linha pivotal agora é a linha 2, que é onde está o menos 2, da diagonal. Então vai ser igual a linha 2. Tá? Quem vai ser esse multiplicador 3? Então vamos escrever aqui. Ó. Linha 3 é igual a de 3. 0, menos 6, 2 e menos 6. Certo? Menos. Quem é o multiplicador 3? Ele é igual ao elemento que eu quero eliminar, que é o A32. Esses índices é muito importante, tá, pessoal? Porque esses índices, depois o algoritmo vai processar isso aí automaticamente, né? Ele vai usar I, J, vai fazer atualização, incrementação, para poder fazer os cálculos. Então, é o A32 sobre o elemento da diagonal, que é o A22, né? Aqui, ó, para quem não manja de índice, é o A22, ó. Então, esse aqui vai ser igual a menos 6 sobre menos 2, que é igual a 3. Certo? Então, aqui vai dar 3 vezes isso daqui, que é o L2. Então, o L2 é 0, menos 2, menos 1 e menos 7. Ok? Então, vamos lá. Linha 3 agora é igual a nova linha 3, né? Ela é igual a 0 vezes menos 3 vezes 0, 0. Menos 6 vezes menos 3 vezes menos 2 vai dar 6, né? Menos 6 mais 6 vai dar 0. 2 vezes menos 3 vezes menos 1, aqui vai dar 3. 2 mais 3, 5. Menos 6 menos 3 vezes menos 7 vai dar 3 vezes 7, 21. Positivo. Menos 6 mais 21 vai dar 15. Né? 15. Então, a nova linha 3 é essa daqui. Então, vou subir aqui o quadro. Então, eliminamos a segunda posição da linha 3. Então, agora podemos reescrever assim, ó. 2, 3, menos 1, 5. 0, menos 2, menos 1, menos 7. 0, menos 6, 2 e menos 6. De novo. De novo errei aqui. Não é isso. Aqui não, cara. É a nova linha aqui. 0, 0, 5 e 15. 0, 0, 5 e 15. Ok? Então vejam que eu tenho um sistema triangular superior. Olha aqui.
parte de baixo nula, diagonal principal e diagonal superior com os coeficientes, né? Resolução direta por substituições retroativas, certo? Então, como aqui está fácil, né? Eu poderia pegar aqui, ó, esse aqui é o x3, né? Então 5x3 é igual a 15. Então eu poderia encontrar o x3. Aqui, ó, é x2 e x3. Então eu uso o x3 que eu encontrei aqui e substituo nessa equação. Aqui é x1, x2 e x3. E eu encontro o valor de x2 e x3 que eu encontrei aqui, substituo aqui e encontro o valor de x1. Então essa é a forma da resolução retroativa. Mas claro que eu gosto de usar a formalização, que é para a gente, né, depois usar no algoritmo. Vamos só ser isso mesmo, ó, 0, 0, 5 e 15. Então ficou 2, 3, menos 1, 5, 2, 3, menos 1, 5, 0, menos 2, menos 1, menos 7, 0, menos 2, menos 1, menos 7, 0, 0, 5 e 15, 0, 0, 5 e 15. Até aqui tudo bem, tá? E aí a gente usa o método das substituições retroativas, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu levar isso para lá. Então tá aqui o método das substituições retroativas, certo? Então quem que eu tenho que encontrar primeiro? O valor de x3. Ok? Então, eu vou botar aqui os índices, tá? Que às vezes os alunos ficam perdidos. Então aqui, ó, é o A11, A12, A13, B1, esse aqui é o A22, A23, P2, esse aqui é o A33 e esse aqui é o B3, tá? Então olha só, primeiro é o x3. Então aqui, ó, deixa eu ver, x3 vai ser igual a B3 menos x de 3 mais 1, que é 4, né? J e mais 1. Vai ser 3 mais 1, 4. Até n, isso aqui é uma 3 por 3, então é n igual a 3. Como o índice de baixo é maior que o de cima, então isso aqui vai ser 0, tá? E aqui é o A3, 3. Então aqui, ó, x3 vai ser igual ao B3 sobre o A3, 3. Então, B3, quem é o B3? É o 15. E o A33 é o 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Então, isso aqui é o meu primeiro valor, x3. Ok? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Essa luz aqui é perfeita. É melhor do que escrever no PowerPoint. Agora, vamos achar o x2. X2 vai ser igual. Então, onde for I vai ser 2. 2, B2. Aqui vai ser 2 mais 1, 3. Aqui vai ser 3. E aqui onde estiver I vai ser 2. 2, 2. Certo? Então aqui eu tenho uma parcela de soma, porque o J vai de 3 até 3. Então aonde for I e J vai ser 3. Tá? Então o meu x2 vai ser igual ao B2 menos uma parcela de quê? Do J de 3 até 3, que é uma vez. Então vai ser A, o I é 2 e J é 3, vezes X, J que é 3, certo? Sobre A22. Ok? Substituindo os valores, x2 é igual a B2, então B2 está aqui, ó, menos 7, menos, aqui o A23, quem é o A23? É o menos 1, vezes x3, que a gente acabou de encontrar aqui, que é o 3. Sobre o A22, que é menos 2. Então, x2 vai ser igual. Aqui vai dar menos 3, mais 3,
Menos 5 mais 7 vai dar 4. Dividido por... né? Não, menos 4, né? Menos 7 mais 3. Menos 3. Menos de fora mais... Menos 7 mais 3 vai dar 4. E menos 2. Então, x2 vai ser igual a 2. Então, a gente tem o valor de 2. Vamos ver se está certinho. x3 igual a 3, x2 igual a 2. Então, agora vamos contar o último, né? O x1. x1 vai ser igual... Fórmula aqui. Então, onde for i vai ser 1. 1. 1. Aqui vai ser 1 mais 1, 2. Até n, que é 3. E aqui vai ser 1, 1. Certo? Então, vamos reescrever. x1 é igual a b1 menos... Aqui eu sei que são duas parcelas, porque é de 2 a 3. Então, vai ser para 2 e para 3. Então, aqui vai ser a primeira, que é a i j. O i vai ser 1 de fora. E o j de dentro, que é 2, vezes o xj, que é x2. Né? Mais, aí a segunda parcela, quando o j é 3. Então, vai ser a i de fora, que é 1. E o j de dentro, que é 3. Vezes xj, que é o x3. Sobre A1. x1 é igual b1. Quem é o b1? Olhando aqui, é o 5. Menos A12 vezes x2. Então, quem é o A12? A12 é o 3. Vezes o x2, que a gente encontrou aqui, que é o 2. Mais o A13, que é o menos 1. Vezes o x3, que é o 3. Sobre A11. Então, quem é o A11? É o 2. Então, vamos dividir tudo por 2. Então, x1 ele é igual... Vamos ver aqui. 2 vezes 3, 6. Menos 3, né? Então, 6 menos 3 vai dar 3. 5 menos 3, né? Vai dar 2. Dividido por 2. Então, x1 é igual a 1. Certo? Conferindo, x1 é igual a 1. Então, x1 é igual a 1, x3 igual a 3 e x2 igual a 2. Esses valores resolvem esse sistema de equações lineares, que começou completo e com as transformações se transformou num sistema de resolução direta através de substituições retroativas. Então é isso, esse é o primeiro método, tá? O método de eliminação de Gauss. Não é um método muito difícil, é preciso entender com o somatório, ao invés de fazer direto, porque a gente vai trabalhar no algoritmo com matrizes muito maiores do que essa daqui, né? Matrizes 100 por 100, 200 por 200, e o algoritmo ele só aceita isso ao invés daquela resolução direta que a gente está acostumado a fazer na matemática, colocando x3 em evidência, né? A fórmula direta ela vai trazer uma formalização para a gente construir esse algoritmo. Ok? Tem outro exemplo, mas eu não vou fazer, fica muito cansativo, tá? Para vocês, né? Mas é a mesma coisa. Tenho esse sistema, a diferença aqui é que eu tenho muitos números decimais, né? Eu coloco o sistema, né, na forma de matriz aumentada. Então, aqui o meu coeficiente de matriz A e o meu coeficiente de matriz B. Meu vetor de termos independentes, tá?
E eu vou fazendo. Né? Primeiro L2 é igual a L2 menos M2 vezes L1, ou seja, eu estou tentando eliminar essa posição. Depois eu vou tentar eliminar essa e fazer a resolução com substituições retroativas. Então, como exercício, vocês podem pegar isso daqui, começar a tentar resolver pelo que a gente aprendeu até agora e verificar se os resultados batem com os cálculos de vocês. No final a gente vai ter isso e você usa substituições retroativas para resolver e encontrar esse resultado. x3 igual a isso, x2 igual a isso daqui e x1 igual a isso daqui. Ok? Tem exercício no Colab Web também, valendo ponto, tá? E a gente se vê na próxima aula.